Queridos, a paz do Senhor. Preciso convidar os irmãos para fazermos uma oração. Então vou trazer uma meditação para os irmãos, mas antes eu quero estar orando com os irmãos. Pai querido, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Pai, quero te agradecer por este novo dia, por esta noite, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Queremos apresentar, ó Deus, toda a tua igreja na face da terra, os irmãos da igreja da Assembleia de Deus, do Manancial Serra Azul. Queremos apresentar, ó Deus, toda essa nação, Senhor, todo o nosso Brasil, e pedir a tua misericórdia, a tua bondade para conosco. E nos guie, ó Deus bendito, nos auxilie, nos ajude, Senhor, neste momento de reflexão da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, quero neste momento fazer a leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 21, ao versículo de número 28, que diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na veiga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na veiga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos e vós vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa, a qual o Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Muito bem, irmãos. A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima. Então dá uma ideia de livramento. Deus literalmente manda o anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas, protegidas pelo sangue do cordeiro pascal, que fora imolado para o propósito de livramento. Portanto, o significado de ter sido imolado o cordeiro e colocado o sangue sobre as veigas da porta era uma ideia de livramento. O propósito era livrar o povo de Israel, o povo que acreditaram na promessa, acreditaram em Deus, seriam livres. Nada iria acontecer a eles naquele momento. Ao mesmo tempo, o que feria de morte, nesse mesmo momento, feria de morte a casas que não tinham a marca do sangue aspargido nos umbrais das casas. Então, matando assim os primogênitos dos filhos do Egito. Isso está em Êxodo, no capítulo 12, versículo 21, o primeiro versículo que a gente acabou de ler. Eu quero falar com os irmãos aqui cinco verdades sobre a Páscoa. Em primeiro lugar, quero dizer para os irmãos que Páscoa tem um centro, ou seja, está centrada em algo. Em quem? O Cordeiro. Então, está centrada no Cordeiro. Então, ele diz o seguinte: coelho ou cordeiro, como o povo chama no nosso tempo da Páscoa. Qual desses animais está no centro da Páscoa? Coelho ou cordeiro? Porque pela palavra de Deus nós vemos que é cordeiro e não coelho. O mundo entrega uma ideia completamente diferente do animal que é imolado pela Páscoa, para livramento, para nos livrar. Então, João 1:29 diz o seguinte: no dia seguinte viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Então, o sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo. O perfeito sacrifício de Deus, providenciou como expiação pelos pecados do seu povo, diz bem Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 3. Outra coisa que eu quero trazer para vós é o seguinte: Páscoa tem, um dos significados da Páscoa é o sinal. O sinal. Qual era o sinal aqui, conforme a leitura que nós fizemos? É o sangue, no versículo 22, o sangue. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. Em toda a porta que tivesse a família de judeus seria aspargido o sangue do Cordeiro, que esse sangue representa o sangue de Cristo, o sangue de Jesus Cristo que viria depois para nos remir de todo mal, de todo pecado. Então, meus queridos, a marca do sangue do Cordeiro impediria a atuação do mal naquelas casas. E, de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte e nem destruição. Irmãos, nós precisamos é confiar, é acreditar no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado por nós. Nós precisamos nos manter firmes, né, nesta crença, firme na fé, acreditando que o sacrifício de Jesus é o sacrifício vicário, um eficaz para nos livrar de todo mal e de todo o pecado. Nós necessitamos da marca do sangue em nossas vidas. 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz: o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No sangue de Cristo, encontramos o perdão para os nossos pecados. Nós queremos perdão para os nossos pecados. Nós precisamos de entender esse sacrifício maravilhoso. É o sangue de Jesus que nos liberta de todo mal e de todo pecado. Terceiro propósito da Páscoa que eu quero trazer aqui, a terceira fala, é que a Páscoa tem um propósito. Qual é o propósito? No versículo 41 deste capítulo, o propósito da Páscoa é a libertação. A libertação. O povo se encontrava cativo e oprimido no Egito. Quando eles chegaram lá, houve períodos muito bons para eles. Depois veio um aperto muito grande e eles estavam como escravos, sendo atormentados. Trabalhavam debaixo de sol e de chicotadas para servir aquele reinado ali, aquela nação. Mas Deus tinha um propósito na vida deles. E o propósito na vida deles era de libertá-los daquele cativeiro. Então a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação manual de como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. Nós também tivemos os nossos dias de libertação, quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Deus é maravilhoso. Este acontecimento lá no Egito nos alcançou. Louvado seja Deus. João 8,36 diz bem claro: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Páscoa tem também um outro significado que é a mensagem. Uma das falas que eu quero trazer para os irmãos é exatamente isso. É falar que uma das verdades que nós temos, além da libertação, a Páscoa tem a mensagem de vida ou morte. E a palavra de Deus nos ensina que a gente deve escolher. Nos apresenta o caminho da vida e o caminho da morte, mas escolhei o da vida para que tenha vida eterna. Então, esse significado que é vida ou morte, no versículo 23, é a morte, por exemplo. Ele diz: aquele que não se arrependem e permanece no seu caminho, encontra o quê? Encontra a morte. Já estão abraçados com a morte. E a vida? Jesus é a vida. Uma das mensagens é a vida. A vida para quem? A vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus.
Apocalipse 22, versículo 14, nos traz a seguinte mensagem: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Querido Deus, nosso Jesus Cristo, está de portas abertas, de braços abertos, de portas abertas para nos receber. Que vocês possam estar debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, como uma garantia de vida eterna através do sacrifício na cruz do Calvário. Outra verdade que eu quero apresentar neste momento, está no versículo 14 deste capítulo, que diz o seguinte: não precisamos mais matar um cordeiro, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não precisamos tomar o sangue de um cordeiro e pôr na porta, pois o sangue de Cristo nos salva, e uma vez por todas. Hebreus 10, 10, deixa bem claro isso. Então, não precisamos comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas que veio sobre aquele povo naquela época e veio sobre toda a humanidade. Nós só somos livres das trevas se nós nos encontrarmos com a luz, e Jesus é a luz. Louvado seja Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, versículo 14, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Santa Ceia. O outro significado, a outra verdade é a Santa Ceia. Em Jesus ocorreu uma nova Páscoa. A Santa Ceia é uma nova Páscoa, essa Páscoa que hoje nós celebramos. Porém, agora não se trata apenas de sair de uma situação de escravidão imposta por um povo opressor. Jesus realiza um feito ainda mais extraordinário. A nova Páscoa é a passagem da morte para a vida eterna, a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Mataram meu Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vive e está sentado à destra de Deus Pai para nos abençoar e para nos dar graça no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, a nova Páscoa, irmãos, é celebrada na Santa Ceia. O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia durante a festa da Páscoa. Ele pegou um dos pães asmos e dividiu este pão entre os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. E diz ainda a palavra que, depois de tomar o cálice, dizendo: depois ele tomou o cálice e disse: este é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. Então, este cálice da nova aliança, do sangue de Jesus Cristo derramado a favor de nós, a favor de vós. Você pode ler essa passagem muito bem em Lucas capítulo 22, versículo 19, versículo de número 20. Jesus instituiu a Santa Ceia como memorial de celebração da Páscoa, da passagem, como nós falamos no início. Se nós abrirmos você abrir a sua Bíblia em casa, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 21, você vai ver a seguinte passagem, a seguinte mensagem. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado ou foste comprado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O versículo 20 diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. No versículo 21 ainda ele diz: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que a nossa fé, que a nossa esperança esteja guardada em Deus.
e que nós possamos ter uma Páscoa abençoada, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das crises que está acontecendo, do caos que está aí nas nações, no mundo inteiro. Mas nós temos Cristo, apesar da crise, nós temos Cristo que nos dá força, que nos dá vitória, que nos dá graça, que nos dá força para vencer. Queridos, que nós venhamos aproveitar este momento, um momento de quarentena, para repensar, para voltar e buscar no mais profundo do nosso coração, no mais profundo do nosso entendimento, onde nós temos acertado, onde temos errado e onde temos acertado. O que temos que fazer? Se temos que mudar alguma coisa, que Jesus venha nos orientar, que o Espírito Santo venha nos conduzir. Vamos aproveitar, vamos quebrar o nosso coração neste momento e dizer para Deus que nós temos errado sim, que nós pecamos sim, mas que nós somos carentes da graça de Deus e que Ele venha nos cobrir com o seu sangue, que venha nos perdoar e que venha nos tornar justos dele a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Quero orar novamente com você. Deus bendito, abençoe o meu irmão que ouviu esta mensagem agora, que vai estar ouvindo essa mensagem agora. Toma ele nas suas mãos, abençoe poderosamente. Ajude o teu filho, a tua filha, Senhor, a olhar para cima, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe esta nação, abençoe todos aqueles que neste momento, Senhor, que foram infectados, que eles possam, Deus querido, sair livres para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus querido, nós queremos te pedir que o Senhor entre com providência, venha impedir, Senhor, desse vírus continuar, Senhor, contaminando pessoas. Entra com providência no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.